Estamos para começar nossa aulinha de hoje. E aí, acabou tendo uma sugestão de aula, e aí pensei em falar um pouco sobre pontos, né? O que a gente faz com o ponto? Como trabalhar o ponto de acupuntura, né? Tonifico, disperso, como é que funciona isso daí? E, assim, a dúvida, ela é muito compreensível, e eu passei muito tempo me perguntando o que fazer, como eu tonifico, eu disperso, até que eu compreendi o que é tonificar e o que é dispersar, o que é o ponto de acupuntura, né? Começou a ficar um pouco mais simples, podemos dizer, um pouco mais perceptível de o que fazer ou o que eu quero fazer com aquele ponto. E aí a história é outra, né? Aí o ponto vai fazer aquilo que eu quero, pode ser assim dizer. Ah, não porque, né? Aí a intenção é o que importa, então ele vai fazer aquilo que eu determino. Não, não é bem por aí, mas acho que vocês entenderam o conceito, né? Como eu estou utilizando o ponto que tem a função que me interessa. E aí, o que eu vou fazer com essa função? Eu vou fortalecer a função, eu vou dispersar a função, ou seja, como eu vou mover o Ti para aquele funcionamento? O que eu quero que o Ti faça naquele funcionamento, certo? E aí eu quero bater um pouco de papo sobre isso daí com vocês. E acho que é isso. Então, bora lá. Sobre os pontos de acupuntura. Tonifico ou disperso? E aí? Então, nem estava falando. E aí? Já escolhi, eu sei os pontos que eu quero usar. Mas e aí? O que eu vou fazer? Como eu vou trabalhar com esses pontos? E aí que eu preciso entender no meu conceito isso. E isso, gente, volto a dizer, isso é a acupuntura como eu a compreendo, como eu trabalho com a acupuntura. Estou certo ou estou errado? Não sei. Vejam outras pessoas, o que elas falam e se condiz. Até hoje, muito do que eu falo, ou praticamente tudo do que eu falo, eu ouço os que debatem sobre acupuntura falarem. Então, acho que eu não estou tão enganado assim. Legal? O ideal, o melhor é qual o meu diagnóstico, ou qual o seu diagnóstico, qual o diagnóstico do caso que você vai tonificar ou dispersar. Qual é a condição? Qual é o diagnóstico? Então, se eu não sei o tipo de patógeno que está envolvido, qual a forma disso, né, qual a síndrome, onde está, né, fica mais difícil de determinar realmente o que fazer, como trabalhar. Né? Então, gente, diagnóstico, anamnese, volto de novo para vocês, vai para fisiologia. Eu queria ter trazido mais conteúdo de escritos, eu tento diminuir para não ficar tão pesada a aula. Então, trouxe algumas ideias, tá, do que é importante, ou do que é dito no Imperador Amarelo, e aí me parei no Suen, parei em alguns, peguei alguns trechos, alguns capítulos, algumas ideias, para poder direcionar essa ideia que eu quero chegar lá para frente e que eu já apresentei, na verdade, né? Mas beleza. Lá no capítulo 5 do Swain, ele diz assim: o mais importante é possuir a capacidade de analisar a astenia e a estenia, as energias calóricas e perversas do yin e do yang, e determinar a localização da doença e dos sintomas ocorridos. No capítulo 13, ele vai falar: é muito importante o diagnóstico a fim de observar cuidadosamente o brilho e o escuro da compleição e a diferenciação de astenia e estenia do pulso. Ou seja, ele está falando aqui sobre como levar o agulhamento, como fazer o tratamento, como tratar, como fazer a acupuntura, basicamente. Tá? Então, ele fala que o mais importante é saber diferenciar o que está acontecendo é um excesso ou uma deficiência, estenia ou astenia, excesso ou deficiência. E aí,
Se eu sei o que está acontecendo, fica mais fácil de eu direcionar o tipo de estímulo que eu vou fazer nesse ponto. Ou o tipo de estímulo que eu quero no ponto para o tratamento que eu estou fazendo. Senão também não vai ajudar muito. Se eu pegar esparsos e o negócio não converger, ou convergir, né? Não convergir no mesmo foco, não vai adiantar nada, certo? Então, diagnóstico, gente, é imprescindível saber qual a condição e o que eu estou tratando. No capítulo 20, ele fala assim: deve-se primeiro verificar se o corpo do paciente está ou magro, a fim de se poder equilibrar a astenia ou a estenia de sua energia. Quando a energia do paciente é de astenia, o excesso deve ser descarregado. Quando a energia do paciente é de astenia, a insuficiência deve ser reconstituída. Antes de equilibrar, deve-se remover a estase do sangue do paciente. Basicamente, se eu tenho excesso, no TI, o excesso deve ser purgado, o excesso deve ser dispersado, o excesso deve ser descarregado, limpo, chame como quiser, né? Quando é de deficiência, é astenia, é astênico, deve ser tonificado, deve ser revigorado, deve ser reconstituído, a mesma coisa. Só que olha a dica que ele dá. Antes, se eu tenho estase, eu devo remover a estase. Como? Seja sangrando, num caso de excesso, seja fortalecendo e circulando, num caso de deficiência, aquecendo e circulando, né? Qual é o meu diagnóstico? Se eu tenho o diagnóstico, eu sei para onde ir. Tá? E aí o mais importante, se está parado, se está bloqueado, eu devo romper essa estase, eu devo mover essa estase primeiro, para depois poder fortalecer ou dispersar. E aí muitas vezes o drenar a estase já trabalha junto com o dispersar, esse excesso. Tá? Às vezes acaba vinculado. Né? No capítulo 24, o imperador pergunta, né? Gostaria de saber, ele gostaria de conhecer os princípios acerca da acupuntura. Ou ele fala, né? Disse o imperador amarelo. Disse Thibaut, ele responde: o método correto da acupuntura é primeiro concentrar a mente. Pode-se aplicar a picada somente após se ter certeza da deficiência e do excesso das 5 vísceras e das 9 divisões do pulso estarem claras. Quando se pica, deve-se concentrar a atenção, não vendo mais nada, mesmo que alguém esteja olhando, e não ouvindo mais nada, mesmo que haja ruídos perturbadores. Ele continua: examinar a condição do pulso do paciente, assegurar-se de que ainda existe o pulso das energias viscerais esgotadas, não se devendo apenas examinar a aparência exterior. Como a picada é fácil em purgar e difícil de revigorar, aos pacientes das 5 doenças de deficiência, pulso fino, pele fria, respiração curta, diarreia, falta de ingestão alimentar, não se deve picar com força. Aos pacientes das 5 doenças estênicas de excesso, né? Pulso cheio, pele quente, distensão do abdômen, desorientação, não se deve relutar em picar. Olha que maneiro que ele está falando aqui. Qual é a ideia, né? Quais são os princípios da acupuntura? Olha qual é a pergunta ou qual é o comentário, né? Qual é a indagação e qual é a resposta. O método correto da acupuntura é primeiro concentrar a mente. Somente após ter certeza do excesso e da deficiência, eu vou aplicar
Ou seja, primeiro eu vou trabalhar, gente, me concentrar no caso, no meu paciente, eu vou fazer o diagnóstico, eu vou estar junto dele, eu preciso saber o que está acontecendo. Se eu sei o que está acontecendo, eu consegui observar, eu consegui tatear, eu consegui sentir, eu consegui cheirar, às vezes, eu consegui perceber aquilo que eu preciso. Tomei o pulso, vi a língua, palpei ponto. Ou seja, estou ali, determino o tratamento, e aí eu posso picar, depois que eu sei do excesso e da deficiência. E aí o que? Das divisões do pulso, das 9 divisões do pulso, estarem claras, ou seja, cada órgão e cada víscera, eu estou determinando o que está acontecendo com cada um. Depois que o meu diagnóstico está pronto, aí eu vou me focar no agulhamento. Aí o meu agulhamento deve ser focado no agulhamento. Lembra da intenção? A tal da intenção é a agulha é a continuação de mim, né? A minha arma. A arma é a progressão, é a projeção, perdão. É a projeção do guerreiro, ele é uma extensão do corpo. A agulha é uma extensão de nós como terapeutas. E aí nós vamos influenciar o nosso ti, a nossa percepção vai influenciar o ti daquele ponto, fazendo com que ele mova. E aí eu vou trabalhar essa intenção junto com a manipulação daquilo que eu quero. Né? Que aí ele fala, depois que eu faço ainda, né, o agulhamento, ele fala assim, ó, examino a condição do pulso. Eu já tinha falado, né? Faço o agulhamento. Depois que eu examino o pulso, depois que eu vejo o excesso e a deficiência, eu faço o agulhamento. E aí ele volta, ó, examina a condição de pulso de paciente, asseguro, ou seja, vejo, percebo se eu ainda tenho variação, se eu ainda tenho excesso, se eu ainda tenho deficiência, se eu ainda tenho movimentos. Por quê? Às vezes, gente, a gente vai e remove um excesso, aparece uma deficiência também. Tá? Isso pode acontecer. E aí, o que que vai mostrar? Né? Às vezes a aparência melhora, aquele aspecto de vermelho, aquele aspecto de embotado, aquele aspecto desaparece, mas o pulso ainda não está legal. Então eu volto a trabalhar ele e fala aqui, ó, como a picada é fácil para purgar, é fácil para dispersar e difícil para tonificar, quando eu tenho a doença da deficiência, eu devo picar lentamente, eu devo picar mais leve, mais tranquilo, enquanto que quando está com o excesso, está na estenia, eu não devo pensar 2 vezes e devo mandar ver. Tá? Então, eu vou pensar muito bem quem que eu vou agulhar, como eu vou agulhar, qual a forma de estímulo que eu vou fazer moxa, eu vou fazer só massagem, eu vou fazer fito, eu vou fazer acupuntura, como eu vou tratar isso bem, né? E aí, vou de acordo, né? Vou de leve, vou mais brando ali, poucos pontos, estímulo. Né? Enquanto que se eu estou com um excesso, se eu tenho algo que eu devo drenar, eu não tenho tanto esse controle, tanto essa necessidade de, aí, o que eu vou fazer? Eu vou drenar. E para drenar, a gente tem pontos de um monte, né? Não falta. Tá? E continuando, né? O imperador continua, né? Como picar uma doença astênica e como picar uma doença estênica, ou como tratar um excesso, como tratar uma deficiência e como tratar um excesso, para falar aí na sequência. E o Thibaut responde de novo. Quando se pica a deficiência, deve aplicar tonificação. Quando pica o excesso, deve purgar. Ponto. Faltou o ponto aí. Então, ponto. Simples, gente. Se tem excesso, eu disperso. Se eu tenho deficiência, eu tonifico. E é assim que funciona. Agora, tem pontos que são mais característicos para uma coisa. Tem pontos que são mais característicos para outra. A gente vai falar um pouco sobre isso. Já, já. No capítulo 53, eu acho que esse ou o próximo é o último, então já está acabando essa parte do blá blá blá. Ele continua, eu continuo com o texto. Né?
chamada, o assim chamado excesso, assim chamado estenia, indica que o perverso penetrou no corpo. Opa, então olha que indicação boa. Excesso é quando o perverso penetra no corpo. Ah, se o perverso acabou de penetrar no corpo, é um excesso, eu vou dispersar. Bingo. Só que quando eu tenho a deficiência, indica energia saudável se exauriu no interior. Gente, se falta nutrição, se falta o saudável no interior, falta nutrir, falta falta tonificar. Então, é simples. É tão simples, eu acho que é tão simples que acaba ficando confuso. Porque é muito simples. E ele diz assim, ó, quando o perverso for astênico, ou quando o perverso for de deficiência, será produzido calor. Quando o saudável for de excesso, ou, perdão, quando o saudável for de deficiência, vai ocorrer o frio. Ou seja, quando eu tiver uma falha do perverso, uma falha, ou um excesso, uma aparência, eu acho que aqui deve ser estênico, né? Deve estar errado aqui. Tá? Então, quando eu tiver o perverso, quando esse perverso aflora, ele vai trazer uma característica mais do Yang. Ah, mas e se for frio? Tem perversos e perversos, né? Como ele vai trabalhar o corpo? Beleza? E aí é uma indicação, né? Se é excessos, normalmente o negócio é muito exacerbado. Então ele vai ser muito evidente. E aí nas deficiências, a gente lembrar, né? A deficiência de Yin pode gerar calor, a deficiência de Yang pode gerar frio. Então tudo varia, né? Um excesso de frio pode gerar frio, um excesso de calor pode gerar calor do mesmo jeito. Tá? Então, lembra que é muito amplo o pensamento da cultura. Então, viagem comigo. E ele continua. Ao se tratar a síndrome de excesso, se abre ou abrir-se-á o orifício feito pela picada de agulha com a mão esquerda a fim de purgar. Quando se trata a deficiência, deve-se fechar o orifício feito pela picada de agulha com a mão esquerda a fim de revigorar. E se vocês lembrarem, ou se ainda não leram, se lerem o livro, o Imperador Amarelo, ele vai dizer que o agulhamento é feito com a mão direita, enquanto que a esquerda conduz o agulhamento. Ela é auxílio para a mão direita que vai fazer o agulhamento. E tem que ser assim? Não, gente, é coisa lá vou fazer, é o jeito. A maioria das pessoas, querendo ou não, acabam sendo destras. Então, eu acredito que é mais popular se falar, né? Faz com a direita. E lembrar que lá na antiguidade era meio que amaldiçoado, não sei se na China era algo do tipo também, né? Preciso saber mais sobre isso. Mas você vai trabalhar quando da picada, quando você retira a agulha e eu pretendo dispersar o excesso, gente, eu deixo o poro aberto, eu deixo o ponto aberto, eu deixo vazar sangue, deixo vazar tio, eu deixo sair aquilo que precisa sair. E aí, se é uma condição de excesso, o sangue vai sair, às vezes sai diferenciado, às vezes sai com uma cor meio esquisita. Quando essa cor mudar, por voltar mais para o normal, eu estanco, eu paro o sangramento, porque aí já estou perdendo o nutritivo, já não vale a pena. Então, tenho que perceber e observar o sangramento. Já se eu quero tonificar, eu nem vou deixar sair. Eu já vou tirar a agulha com o outro dedo, com a outra mão, tampando. Para quê? Para fortalecer o local. Certo? Então, isso é uma dica de agulhamento, uma parte da dica de agulhamento de hoje. E aí, no capítulo 54, o imperador vem de novo, né? Espero que me expliques acerca das 9 agulhas e dos diversos métodos de tratar a astenia e a estenia. Ou, como faço para tratar essa bagaça. Você vê que ele também tinha dúvida, né? Ele também pergunta várias e várias vezes. E aí o Thibaut responde: ao tratar da deficiência,
deve aplicar o método de tonificação. Quando houver uma quentura sob a agulha, isso mostra que a energia saudável foi atingida para gerar a normalidade. Quando se trata do excesso, deve-se usar o método de purgar, de dispersar. Quando houver uma friagem sob a agulha, isso mostra que a energia perversa foi purgada para encaminhar a normalidade. Muito bonito, muito legal. Eu não percebi isso aí ainda hoje não, até hoje não, mas agora que eu também estou sabendo junto com vocês, vou prestar mais atenção dos calores, né? A gente sabe que abre, né? Tem uma hiperemia, fica mais quente o local, mas sentir ali o calorzinho ou o friozinho, isso eu ainda não percebi não. Vocês já perceberam? Se não, vamos buscar se o cara fala que sente, é porque sente, então tem que sentir, né? E aí ele continua. O sangue no qual a energia perversa estagnada estiver estado por um longo tempo deve ser deixado sair. Quando se pica um paciente cuja energia perversa estiver em excesso superabundante, não se fecha o orifício de agulha a fim de deixar sair a energia perversa. Então, ó, quando pico o excesso, eu deixo sair, né? Não fecho o buraco, eu deixo sair o que está acontecendo. Era aquilo que eu estava falando. E aí, a questão do sangue. Se o sangue estiver diferente, se o sangue estiver com aspecto, viscosidade, fluidez, brilho, tiver com variações, espera ele voltar à normalidade e aí, então, estanca. Legal? E aí ele comenta aqui, ó, segunda dica de agulhamento. O que se chama devagar no começo e veloz em seguida para causar estenia, para causar excesso, indica que após empurrar a agulha devagar, deve-se pressionar e fechar rapidamente o orifício de agulha para que a energia saudável não possa ser excretada. O que se chama rápido no início e devagar em seguida para causar deficiência, indica que após se empurrar a agulha com rapidez, deve-se deixar o orifício aberto sem pressioná-lo para que a energia perversa possa ser dispersada. Então, gente, olha que bonito. Lembra que a gente comenta de técnica de agulhamento para fortalecer e para dispersar, para tonificar e para dispersar, né? Para revigorar e para mover, dispersar. Né? Como é que eles falam às vezes? Não é dispersão. É como se fosse para causar uma deficiência, que nem ele fala aqui, né? Causar astenia. Mas não é bem isso daí. Tá? Qual é a ideia? Tá? E aí, primeiro, qual é a técnica de agulhamento que ele está comentando aqui? Né? Inserir a agulha lentamente no ponto, ou seja, eu vou pressionando devagar, né? Devagar, com potência para dentro, e a hora de tirar, retiro rápido e tampo o buraco. Né? Então, retiro rápido com uma mão e a outra já está lá para tampar o buraco. Para quê? Para que eu gere uma tonificação, para que eu gere um excesso de Ti naquele local. Já quando eu quero dispersar, eu vou fazer o oposto, eu vou entrar muito rápido, né? Eu vou entrar com a agulha muito rápido e vou retirar lentamente, deixando o buraco aberto para que vaze. Então, essa é a técnica de dispersão. Então, são formas de fazer o agulhamento que já vão conduzir o Ti de uma forma ou de outra, né? Naquele local, ok? O que aqui é chamado de astenia e de estenia indica que na deficiência a energia é pouca e fria, e que no excesso a energia é muita e quente. Se a sensação de quente e frio não for evidente, então a astenia e a estenia da doença serão difíceis de distinguir. Gente, o que ele está falando aqui? Se eu não tenho evidência severa ou real da discrepância entre yin e yang, de excesso ou de deficiência, fica difícil de eu determinar
né? Perdão, se não tenho características de excesso ou deficiência de yin e yang, eu não consigo perceber esse calor ou esse frio. E aí fica mais difícil eu saber de onde vem, mas não impossível e não impossível de tratar. Dá para eu saber, dá para eu determinar o que está acontecendo. Se está quente, normalmente tem um caso de excesso, é por calor, é por bloqueio causando excesso. Então, e quando é por deficiência, gera frio. É muito comum gerar frio, porque lembra que o frio, seja por excesso, seja por deficiência, vai gerar frio por deficiência, porque vai esgotar o yang. Tá? Então, gente, são algumas ideias. E aí, qual é o importante? Né? Disperso quando tenho excesso, tonifico quando tenho deficiência. Simples. Né? Tá bom, entendi. Pô, Michel, já falou isso 20 vezes. Para, chega. Cansei. Disperso, excesso, tonifica, deficiência, né? E vamos lá. Mas é isso só. Num caso de deficiência, eu vou tonificar todos os pontos. No caso de excesso, eu vou dispersar todos os pontos. É assim que funciona. Né? O caso é complexo. Às vezes a gente tem que variar algumas coisas. E aí eu queria pensar alguns pontos com vocês. E aí queria que vocês interagissem comigo. R1, por exemplo, tonifica ou disperso? O que vocês acham? Tonifica ou se dispersa R1? Legal, né? Então, R1 tonifica, né, gente? Mas assim, ó, olha a ideia que eu quero deixar para vocês. Eu concordo com vocês, R1 tonifica. É um ponto que eu, particularmente, uso muito para tonificação. Seja do Yin, seja do Yang. Principalmente, gente, do Yang. Tá? Lembra, ele é um ponto muito Yin, então ele pode trabalhar muito fortemente o Yang. Aí ele também tem força no Yin? Também tem força no Yin. Ele é o ponto mais Yin do corpo? É o ponto mais Yin do corpo. Mas por ser muito Yin, por ser extremo Yin, ele vai tratar o outro extremo. E aí outra característica, né? Ele é um ponto poço, ele é um ponto jorro, ele é um ponto que brota o Qi no canal do Rim. E aí vocês lembram lá da aula dos 5 movimentos, né? Qual é a característica do primeiro ponto? Alguém lembra me dizer qual é a característica do primeiro ponto? Qual é a característica do Ti? Qual é o movimento do Ti nos primeiros pontos dos 5 movimentos? Legal, gente. Isso aí. É ponto osso, é ponto nascente, é o primeiro ponto do canal. Bem falado, bem lembrado, tratadores, né, no canal, tratadores do órgão, tratar problemas internos também do órgão, muito interessante isso. Mas, além, lembra que o movimento do Ti nos pontos nascente é centrífugo, ele é para fora. Então, os pontos Tim, os pontos Jor, os pontos nascentes ajudam a mover o Ti para o exterior do corpo. E isso é característica de dispersão. Então, ele é um ponto muito utilizado para dispersar problemas do rim. Olha só que curioso, né? E a gente fala realmente muito da tonificação dele pela característica desse ponto, né? Mas aí olha que interessante que o Sionô comenta no livrinho lá de pontos essenciais dele, né? Ele fala assim, ó, o ponto Yangquan, né?
o R1, direciona a dispersão, ou seja, ele tende à dispersão, à drenagem, à circulação. Então, ele é praticamente sempre dispersado e muito raramente tonificado. Olha que curioso, né? Então, a gente tem uma visão dele. Por quê? Porque ele é um ponto muito forte, né? Ele é a fonte jorrante, né? A fonte, como é que é? Fonte borbulhante? Nascente borbulhante, de novo. Então, nascente que borbulha. Então, brota tida ali, gente. É muito interessante para tonificação. Mas lembrar que ele é um ponto poço, ele é um ponto jorro, ele é um ponto nascente, ele é um primeiro ponto do canal, do rim. Então, ele serve para tratar problemas do órgão, tá? Serve para tratar problemas do trajeto do canal, serve para tratar, ajudar a mover o ti para fora do canal quando eu quero dispersar. E gente, promove ressuscitação, restaura a consciência. Ele é um ponto muito forte para o psíquico. Né? Pessoas com loucura, pessoas com problemas muito fortes de mania. Lembra, é um ponto muito yin. Então, ele pode influenciar muito fortemente o yang. É um ponto muito legal para segurar melhor essa mente, segurar melhor o Shen, certo? E aí, posso trabalhar ele tanto em tonificação, se eu quero essa característica de fortalecer, né, um pouco mais ali o Yang, se eu quero dinamizar um pouco mais a circulação dentro desse canal do rim, se eu quero já trabalhar com dores, trabalhar com problemas internos para dispersar, eu vou utilizar ele em dispersão. Tá? E aí, trabalhar ele no controle da mente, né? Se a mente vai estar em excesso, vai estar abundante, né? O Yang está abundante, a gente vai dispersar esse cara para que esse Yang desça mais, né? E aí, gente, lembrar o que é a dispersão, que eu falei quando eu entendi os pontos de acupuntura, é mais ou menos o seguinte, né? É uma fala que eu vou ampliar um pouco depois, que é o seguinte: imagina o ponto de acupuntura, tá? E o canal, tá? O Qi está fluindo, e aí, por um acaso, nesse local, né, flui Qi por dentro, e aí ele circula, né, e continua o movimento, certo? Então, quando eu vou fortalecer, quando eu vou tonificar, qual é a ideia? Aumentar, crescer o Qi que está aqui dentro. Por quê? Se eu quero crescer, gente, é porque ele está baixo, ele está pouco. Né? Então, vamos pegar uma representação aqui de uma deficiência. Esse Qi estaria, né, todo pouquinho aqui, ó. Só aqui embaixo, né, circulando pouco. Então, eu quero aumentar, crescer esse Qi ali dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aglomerar ele aqui, eu vou parar esse Qi, a agulha vai vir interromper o fluxo, basicamente. Por isso, o agulhamento é lento. Tá? Uma coisa mais como se fosse uma penetração sem movimentar muito a situação, para que a gente possa preencher novamente esse ponto, né? Acumular esse ponto. Se eu quero dispersar, é o oposto. Né? Isso daqui ele já está, ele está passando aqui, né? Ele já está indo, extravasando o canal. Tá? E aí eu quero remover, eu quero tirar esse cara desse local. E aí, lembrar, gente, o que é tirar desse local? É fazer ele circular mais forte para que ele saia dali. Né? Eu não vou tirar de lugar nenhum o Qi, a não ser quando eu abro e deixo vazar. Aí eu vou jogar para o ambiente, né? Vou jogar para o tal novamente, vamos dizer assim. Certo? Então é isso que eu vejo do ponto de acupuntura, né? Mas posso estar enganado, volto a dizer, essa é a minha visão da acupuntura. E aí, E36, gente, tonifica ou dispersa? E36, dispersa, tonifica, dispersa, isso aí. Então, eu posso tanto tonificar quanto dispersar. Gente, E36, ele é um ponto muito mais voltado para a tonificação, para a nutrição, para o fortalecimento. Né? Que nem eu falei, é um dos pontos de revigorar o Yang no corpo, de fortalecer o Qi do corpo.
Isso não me impede de trabalhar ele também em dispersão. Tá? A característica desse ponto, ele é um ponto mar. Lembra? Mar, muito ti acaba me lembrando de nutrição, né? Muita quantidade, é muito vasto, é muito amplo, já começa a ter uma relação mais de nutrição esse cara. É mar inferior, lembra que a gente comentou lá na aula, ele tem uma similaridade com a influência direta na víscera também. Então, posso trabalhar ele como dispersão de um excesso do estômago, fazer descer o estômago? Posso. Para isso, eu posso dispersar o ponto? Posso. É um excesso, é um bloqueio, eu preciso dispersar. Agora, se esse bloqueio está vindo por uma deficiência do Ti, não vai adiantar eu dispersar E36, eu tenho que fortalecer o Ti. Aí, provavelmente, tonificar E36 pode me dar mais resultado. Fazer uma dispersão, por exemplo, em E9, para que o alto desça mais forte, comunique melhor, a circulação seja mais completa, vamos dizer assim. Posso pensar em estômago 43 para circular, desbloquear melhor. Posso pensar em estômago 40, estômago 34. Tem várias ideias que a gente pode utilizar em dispersão. Oi? Eu não pensaria realmente em dispersar o E36. Eu nunca pensei mesmo nessa questão de dispersar o E36. Eu realmente dispersaria o segundo ponto. Talvez por uma questão mais para mim, mais óbvio, né? Como você sempre vê os dois lados, né, de um ponto, a mesma coisa, e eu não tinha pensado nessa situação, nessa questão de dispersar 86. Como você falou mesmo, pensaria em outras situações. Deixa eu comentar contigo. Quando você fala o segundo ponto, lembra que ele vai muito mais direcionar para excessos do tipo calor. Uhum. O terceiro ponto acaba sendo direcionado para umidade, tá? Uhum. Para peso, umidade, vento. Já quando você fala de E36, pensa o seguinte: além de ser ponto mar, lembra que ele é ponto terra de terra? E terra trabalha muito forte com a umidade. Então, se eu tenho dor de peso no abdômen, no estômago, muito mais interessante eu dispersar E36 ou o estômago 43 do que 44. O quinto ou o terceiro ponto do que o segundo ponto. Então, lembra a função do ponto, vai para a função do ponto, as características do ponto. E aí, lembra que, que eu coloquei um ponto mestre do abdômen, ele influencia todo o abdômen. Por quê? Porque ele é mestre ele é mar inferior do estômago, gente. Ele tem uma função muito grande ali com o centro do abdômen, com o centro, com o tido do centro. Então, ele pode mover muito essas estases, esses bloqueios abdominais. Pode ser muito interessante. Outra ideia interessante para E36, que eu já utilizei e funciona muito legal, é em dispersão para jogar o Ti para a garganta, por exemplo. Para trabalhar dores, problemas de garganta. Trabalhar E9, mas também trabalhar E36. É bem interessante, bem interessante. Então, posso tonificar, posso dispersar. A característica do ponto é mais de tonificação. Se usa muito em moxa, um dos pontos da longevidade, um dos pontos de fortalecimento do Ti, certo? Então, qual é a característica do ponto e qual é a condição? Dependendo da condição, eu posso tonificar aí. Como eu comentei ali da dor no abdômen, por exemplo. Se é uma dor por deficiência, eu posso tonificar ele e ele vai me ajudar? Sim, não está descendo porque não tem força. Enquanto que se é um bloqueio, é uma estase, eu posso romper essa estase, esse bloqueio, dispersando. Michel, mas E34 é mais interessante para romper a estase do canal. Legal, concordo com vocês, mas isso não me impede de fazer primeiro uma dispersão no E36, romper a estase, vejo que é por deficiência, começo a tonificar. Lembra que ele comenta lá? Fiz o diagnóstico, agulhei, olho o pulso de novo e vejo se ainda tenho deficiência ou excesso. Se ainda tenho deficiência, eu posso fortalecer depois. Disperso o excesso, vou na sequência e tonifico a deficiência. Olha que maneiro.
Né? O mesmo ponto? Sim, o mesmo ponto. Legal? C7. E aí, tonifica ou dispersa? Tá, legal, gente. Então pensa aí, ó. Agora melhorou. Depende. Pensa, gente, pensa. Ó. Qual a característica do ponto? C7 é ponto fonte e ponto riacho. Lembra que o ponto Chu, o terceiro ponto do canal, ele já tem uma profundidade maior, ele já começa a ficar mais amplo, ele comunica dentro e fora, e o ponto fonte tem as características do Ti original. Então, eu posso tanto tonificar quanto dispersar. Eu posso fazer o que eu quero. Se eu tenho algo que eu quero mover para fora, dispersar pelo ponto Chu, e aí auxiliar no ponto Tim, pode me ajudar. E aí eu preciso dispersar, a pessoa está com mania, ela está alucinada, ela está com uma loucura lá, que está soltando fogo para tudo enquanto é lado, não para, essa acelerada, alucinada, e fala, e grita, e lá. Você vai fortalecer seu coração? Você vai dar mais gás ainda pro fogo? Não, né? Dispersa a mente. Chapa esse cara, calma, né? Então eu posso dispersar, claro, é uma condição de excesso que está agitando a mente, claro. Tem pontos mais interessantes, C8, C9, legal. Não me impede de usar C7 de forma alguma. Eu posso atuar direto no coração, também posso. É um ponto tanto de tonificação quanto de dispersão. Ele pode me direcionar beneficamente tanto para um quanto para outro. E isso, inclusive, é uma das características, né, dos pontos fonte, né, dessa relação do ponto do Yuan-Ti, né? Então, ó, eu posso tonificar o coração, segundo o Atlas Vermelhinho, tonificar o coração, seja de Ti, de sangue, de Yin, legal, então tonifica, ou eu posso equilibrar o Shen. Equilibrar, seja de cima para baixo, seja de baixo para cima. Como é que está a mente desse cidadão? Como é que está a mente dessa pessoa? Certo? E aí no outro livrinho aqui, o coração... Ops, espera aí que ainda não cheguei lá. Aqui, ó, protege e acalma o coração, pacifica o espírito e melhora as depressões. Que maravilhoso. Não vai ajudar muito falando assim, né? Mas, gente, então eu posso tanto mover com excessos ou com deficiências, depende de qual é o caso. E aí, Bairroi, VG20, pontinho, ó, magnífico, amoroso, amamos VG20. E aí, tonifica ou dispersa? Gente, o que você quer? Tonifica ou dispersa o que você quer? O que você quer? Melhor, o que está acontecendo? E qual é a função do ponto? Então, por exemplo, a gente vai para VG20, o direto ao ponto fala pacifica vento e yang do fígado, tranquiliza Shen, tonifica Ti e Yang, envia Ti e Yang para a cabeça. Ou seja, eu posso fortalecer o Yang no alto, eu posso dispersar o Yang do alto. O que eu quero fazer? O Yang está muito bloqueado, é dor de cabeça que está bombando, né? Eu preciso fortalecer o alto? Não, né? Eu preciso dispersar. Então, o que eu quero fazer? Qual é a característica do ponto? Para aquilo que está acontecendo, esse ponto é mais interessante em dispersão, porque a característica do Ti que eu quero mover nesse local é de excesso, ou a característica do Ti nesse local é de deficiência. E aí, gente, mesma coisa, baço 3, baço 6, e aí, tonifica ou dispersa? Mesma coisa, né? E aí, gente, só coloquei as duas nomenclaturas aí, só para lembrar, né, que baço e baço pâncreas é a mesma coisa. Tá? Gente, eu posso tanto tonificar quanto dispersar. Porém,
Passo 3. Também é ponto fonte. Também é ponto chu. Ou seja, ele também tem características de dispersão quando eu quero mover excessos para fora. Ele pode me ajudar? Sim. Mas a característica principal desse ponto é tonificar o Qi do baço. Fortalecer o baço. Então, tonificar. A característica dos pontos fonte, a característica do corpo, gente, é geração. Eu também preciso de controle. Eu preciso dos dois movimentos juntos, lembra? Geração e dominância, geração e controle. São movimentos naturais para a vida. Mas alguns pontos, alguns pontos são mais característicos para determinados estímulos. Então, o baço 3 é mais característico para tonificação. Enquanto, por exemplo, que o baço 9, que já vai drenar as umidades, me ajuda mais na dispersão. Se eu tenho um excesso de umidade, eu preciso dispersar. Agora, o excesso da umidade é por deficiência do Qi do baço. Eu vou dispersar o baço 9? Primeiro, eu vou fortalecer ali o Qi, Vou dispersar o baço 9? Vou, mas eu vou fortalecer o Qi do baço. Então, eu fortaleço o baço, fortaleço o interior e movo, o patógeno, movo a umidade. Então, depende do que eu quero fazer, gente. Eu vou ter um direcionamento ou outro. E aí, deixo uma dúvida aqui para vocês. E esses dois aí? VC12, que a gente sabe que é ali o ponto de influência, dos alimentos, o ponto de influência das vísceras, ponto que movimenta ali o estômago bastante. E aí, fortalece, tonifica, dispersa. O VC6, que é o Qi-Hai, a praia de Qi, um dos pontos muito fortes para mover o Qi original, o Yang Qi original, o Qi do Minhen. E aí, tonifica ou dispersa esses caras? Os dois, gente. Os dois. Os dois, gente. Tanto tonifica quanto dispersa. Michel, mas você vai dispersar VC6. Gente, se eu quero mover um Qi que está bloqueado no aquecedor inferior, claro que eu vou dispersar. Eu quero dispersar dali. Eu não quero arrancar do corpo. Eu vou movimentar para que ali saia esse Qi. Eu vou aquecer de modo a fortalecer para que ele mova, sim. Agora, eu posso dispersar se é um excesso de frio, por exemplo? Claro! Ele é um ponto que está relacionado ao Qi. Então, ele tende a ser mais de tonificação? Claro, do mesmo jeito que VC12. Mas também me serve para dispersar, para fazer descer as substâncias, drenar a umidade, drenar a mucosidade. VC12 ajuda a mover fleuma também, junto com o estômago 40. Então depende da condição, depende para que eu estou usando o ponto. Qual é a minha ideia? Tá? E aí muitas vezes se fala, tal ponto não tonifica, tal ponto é só para dispersão, tal ponto... que é mais comum ser usado daquela forma, mas se eu tenho uma deficiência do local, se eu tenho uma deficiência daquela relação, aí me vale muito a pena fazer um fortalecimento, ao invés de uma dispersão. Certo? Então, por exemplo, um ponto que é muito clássico aí de dispersão, estômago 40, Tira fleuma, move fleuma, desloca fleuma, dissolve fleuma, legal, vamos trabalhar a mucosidade. Então, dispersão. Mas lembra que ele é Lo também do estômago? Então, eu posso trabalhar ele também em tonificação, buscando fortalecer um pouco o colateral? Posso, nada me impede. Se eu tenho uma dor no local por uma deficiência, uma dor por vazio, por que eu não vou fortalecer os colaterais? Claro. Então, gente, qual é a minha condição? O que está acontecendo? E o que eu quero fazer? E aí vai funcionar, E aí, pergunto para vocês. Belezura ou
Gente, tonificar e dispersar é como eu quero mover o Ti. Eu quero que o Ti tenha mais influência naquele local. Eu quero que o Ti tenha menos influência naquele local. Né? Como eu quero mover, ele está acumulado ali, ele não está drenando. Né? Então pensa assim, ó, você vai lá, baço 9, né? Ponto de movimentar, de mover umidade, de drenar umidade do corpo. Aí você aperta lá, não tem tônus nenhum a musculatura local. Você vai dispersar o ponto? Não, né? Dane-se a umidade, o Ti do baço está ferrado. Eu preciso primeiro fortalecer o Ti do baço, o Yin do baço, o Yang do baço, a vida do baço, e aí depois eu vou pensar em drenar o excesso, o acúmulo de umidade. Certo? Então, gente, espero que tenha sido assim satisfatório e tenha dado para compreender o que se faz com um ponto de acupuntura. O que o meu caso pede, tá? Qual é a função do ponto, qual é a característica do ponto, para que eu quero utilizar essa característica desse ponto. E aí eu tonifico ou disperso. Então, se eu quero utilizar um ponto nascente, um ponto jorro, para fortalecer, nutrir o órgão, eu posso tonificar esse ponto? Posso. A característica dele é de drenar, então a gente normalmente sangra, a gente dispersa, mas posso utilizar em tonificação? Posso. Nada me impede. Tá? Do mesmo jeito que vai ter casos onde eu vou dispersar num momento, tonificar no outro, ou o oposto. Né? Normalmente primeiro se dispersa para depois tonificar, né? Lembra que excesso primeiro purga, a gente já falou dessa sequência, né, de agulhamento, sequência do pensamento. Então primeiro põe para fora para depois fortalecer. Legal? Perguntas, dúvidas? Mais algum questionamento? Algo que ficou no ar? Ô, Michel, Oi. eu queria te fazer uma pergunta em relação a Oi, tá. esse R1. Eu sempre usei de maneira a tonificar, com moxa. Uhum. Você acha que eu estou perdendo oportunidade de fazer isso em algum outro ponto? Você acha que... Porque eu sempre gostei dele, para tonificação. Você acha que eu estou errada em tonificar ele? De forma alguma. Você está corretíssimo em tonificar ele. Ó, eu abri um Atlas aqui, espera só um minutinho que eu vou abrir outro. E depois você pode olhar em outros ainda, tá? Uhum. Eu vou olhar naquele direto ao ponto, né? Aquele mais da capinha vermelha, aquele bonitinho lá. Uhum. Esse aqui, ó. Sei. Tá? E o outro é aquele Seirin, o da capa azul. Tá? O vermelhinho, o direto ao ponto. R1, função ou indicação energética, né? A ação energética do ponto. Nutriwin, promove ressuscitação, tranquiliza Shen. Se eu vou nutrir algo, se eu vou nutrir o Yin, eu vou tonificar esse cara. Né? Eu preciso fortalecer, é uma característica desse ponto. No outro ponto, no outro Atlas, no Seirin, né, no da capa azul, enriquece o Yin e reconstitui os rins, acalma fígado e dispersa vento. Então, eu posso trabalhar ele tanto em tonificação quanto em dispersão. Ele tem ambas características. Praticamente todo ponto tem ambas características. Alguns são muito mais utilizados para tonificação. Outros são muito mais utilizados para dispersão. Agora, como você falou, por exemplo, para fazer moxa, eu acho, além do R1, o pé como um todo muito importante. Se você olha no microsistema de pé, no R1 está o coração. Uhum. Tá toda essa parte do centro, do zonti, né, do ti do centro ali. Então, é assim, o que você quer fazer? Vale, pode continuar fazendo, é muito interessante. Do mesmo jeito, está valendo o baço 6, o Sionô fala, ó, não vale a pena mochar esse ponto. Ele não vai engrandecer, ele não vai ter função.
Ou seja, ele não vai ampliar a função do ponto. Deixa de ter função o baço 6 em moxa? De forma nenhuma. Você vai estar aquecendo os 3 in. Né? Não muda o fato. Mas ele fala, você não ganha mais do que fazer um agulhamento em fortalecimento, em tonificação. É a visão dele, eu acho que ganha, eu gosto, eu acho interessante, um local interessante para aquecer. O pé, a perna, né, essa parte inferior. E, então, sim, né? Beleza? Sim, beleza, obrigada. Por nada. É... E aí, só uma coisa, Thelma, não sei se responde para você, você falou de outro ponto. Outro ponto, mas com qual intenção que você está usando R1 com mocha? De tonificação mesmo. Mas de quê? Tonificar o quê? Tonificar o yang do rim. Perfeito. Eu indicaria para você que é algo melhor do que o R1 para fortalecer o yang do rim, VG4. Sim. Mas você vai ter um aglomerado de pontos que vão te ajudar a fortalecer o yang. Uhum. Né? A modo geral, E36 é um deles, por exemplo. VC6, VC8, R1, VG4, VG14, VG12, VC12. Então, Talvez eu tenha que pensar mais nisso, mais no VG4. Acho que sim. é interessante Isso me VC8. chamou a atenção. Eu, particularmente, na minha opinião, o melhor ponto para nutrir o Yang é VC8. É a Gosto união muito de usar. todo o corpo. Mas você faz mais com agulha ou faz com Moxa. moxa? VC8 Moxa. moxa. Umbigo moxa. Uhum. Moxa, magneto, quando muito, mas moxa, 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 moxa. Tá? Ok. Obrigada. Por nada. Então, beleza, gente.